TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. E nesta edição, Justiça extingue ação de Petrópolis contra a GE-Celma sobre ICMS. Bares da rua Nelson Saerbe podem funcionar até às 23 horas aos sábados. A audiência sobre demolição das casinhas do Quitandinha ocorreu nesta quarta-feira. E o diálogo com o objetivo de destacar um novo tipo de terapia. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 21 de agosto. E olha só, gente, nesta quarta-feira, a terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu extinguir, sem julgamento de mérito, a ação movida pela Prefeitura de Petrópolis contra a empresa GE-Celma. A relatora do processo, desembargadora Inês Trindade Chaves de Melo, destacou que a fiscalização sobre o preenchimento da DECLAN-PM, documento que serve de base para calcular a divisão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é de competência exclusiva do Estado do Rio de Janeiro e não do município. A ação em questão foi protocolada durante a gestão do ex-prefeito Rubens Bom Tempo, que defendia que a GE-Celma teria cometido erros no preenchimento das declarações, reduzindo a participação de Petrópolis no repasse dos impostos. No entanto, desde o início, a empresa alegou que apenas seguiu estritamente as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Fazenda. Nós solicitamos posicionamento da atual gestão da Prefeitura de Petrópolis sobre a decisão da desembargadora, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. Porém, o prefeito da cidade, Ingo Rames, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o assunto. Vamos acompanhar. Estamos aqui no TJ Rio de Janeiro, acompanhando a ação de ICMS no município de Petrópolis. Infelizmente, os desembargadores entenderam que a ação tinha que ser extinta, pois eles entendem que o município não deveria ter entrado contra a empresa, mas sim contra o governo do estado. Então, obviamente, o município vai dar seguimento a essa ação, dentro das possibilidades cabíveis, e em paralelo a isso tudo, o município entrou com requerimento junto ao governo do estado no início desse ano, pedindo a troca do manual, atualização do manual, que faz com que a empresa faça a declaração do seu DECLAN baseado nesse manual. A gente tendo sucesso nesse requerimento, o município volta a ter direito a esse ICMS que a gente tanto pleiteia. Então a gente vai seguir trabalhando, lutando para que a gente possa recuperar o município de Petrópolis. Grande abraço a todos. E olha, gente, como a pessoa que realmente conseguiu ver a nossa chamada para o programa de hoje nas redes sociais, lá no @Correio Petropolitano ou no @TV Correio da Manhã já sabe, hoje a gente vai ficar bastante focado nessa questão do judiciário. Esse primeiro tópico que a gente acompanhou não é o único conteúdo que nós vamos ter envolvendo o judiciário e Petrópolis. Estamos passando por uma semana muito movimentada realmente no judiciário da cidade. Uma vistoria nos arredores do conjunto habitacional Rayane Aparecida Figueiras Lourenço, conhecido como Casinhas do Quitandinha, foi marcada para o dia 8 de setembro, às 9 horas da manhã, em Petrópolis. A decisão foi tomada após uma audiência realizada nesta quarta-feira, dia 20, na primeira vara federal, que voltou a debater a ação judicial sobre a comunidade, que está em disputa há mais de 20 anos. A inspeção contará com equipes da Assistência Social, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, das Secretarias de Obra, Planejamento e Habitação, da Defesa Civil, além do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o CDDH. No dia 29 de julho, foi realizada uma operação que resultou na demolição de algumas construções da localidade. Segundo uma moradora, a ação não foi informada previamente e pegou os populares de surpresa. A operação aconteceu nos arredores do conjunto habitacional e cumpria a decisão do dia 26 de junho, em um processo movido pelo Ministério Público
contra a Prefeitura de Petrópolis. Na ocasião, estavam autorizadas demolições de obras em andamento, além de anexos como garagens e comércios construídos sem autorização. Apesar disso, o procedimento foi interrompido antes de ser totalmente finalizado. Vale ressaltar que não estava autorizado a construção de qualquer residência habitada. Na audiência desta quarta-feira, o ICMBio ressaltou que o posicionamento do órgão não é político e sim técnico. De acordo com a presidente da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, Fernanda Ferreira, as placas informativas sobre a área de preservação ambiental já estão prontas. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o CDDH, sugeriu que, além de um recadastramento das famílias, seja realizado também um estudo familiar para entender o motivo das pessoas estarem morando ali. É importante lembrar que o processo das casinhas tramita desde o ano de 2002. Outra audiência sobre o caso foi marcada para o dia 22 de outubro. E para finalizar esse assunto do Judiciário na edição de hoje, uma decisão judicial da 2ª Vara Civil de Petrópolis determinou que os bares e estabelecimentos noturnos da rua Nelson Saerp, no centro de Petrópolis, podem funcionar até às 11 horas da noite aos sábados. O anúncio foi feito 2 semanas após uma decisão anterior da Justiça que havia determinado que esses mesmos estabelecimentos funcionassem até às 7 da noite nas sextas-feiras por conta de denúncias de perturbação por parte de moradores da região. Acompanhe agora uma matéria feita por mim sobre este assunto. Uma decisão do juiz Adriano Loureiro Binato de Castro, da 2ª Vara Civil de Petrópolis, determinou que os estabelecimentos comerciais noturnos e bares da rua Nelson Saerp, em Petrópolis, funcionem até 11 horas da noite aos sábados. Expedida no dia 18 de agosto, a decisão atende a pedidos apresentados pelas defesas dos estabelecimentos que alegavam omissão na sentença anterior, publicada no dia 6 deste mês, em relação ao expediente dos sábados, que havia estipulado o fechamento às 7 horas da noite. Isso significa que, a partir de agora, os estabelecimentos da região que são considerados réus em ação civil pública por dano ambiental vão poder funcionar aos sábados com atendimento externo até às 11 horas da noite e interno até meia-noite e meia. A ação que levou a essas determinações é movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 2010, e no texto em questão existem relatos e denúncias de problemas de poluição sonora e perturbação do sossego na região. O caso foi discutido na 2ª Vara Civil no dia 6 de agosto, quando foi homologado um acordo que determina o fechamento dos bares das ruas às 7 horas da noite nas sextas-feiras. Neste acordo também foi decidido que, de domingo a quinta, o atendimento ao público externo pode acontecer até às 10 horas da noite, com a possibilidade de funcionamento interno até às 11 horas. E a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis pedindo um posicionamento sobre a decisão e também questionando sobre a criação do plano para a fiscalização dos estabelecimentos na localidade. Mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta oficial. E olha, gente, agora nós vamos trocar de assunto, vamos sair dessa parte do judiciário, mas vamos seguir falando aqui de Petrópolis. A cidade imperial recebe nesta sexta-feira o TB sobre rodas, uma unidade móvel do governo do estado do Rio de Janeiro voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce da tuberculose. O veículo é equipado com consultório e estrutura de apoio e ficará na Praça da Inconfidência, aqui no centro de Petrópolis, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A unidade móvel vem percorrendo o estado do Rio de Janeiro para levar informações sobre a tuberculose e faz parte das ações do Agosto Laranja, mês de conscientização e mobilização contra a doença. Segundo dados recentes do Ministério da Saúde e também da Secretaria de Estado de Saúde, o estado do Rio de Janeiro apresenta uma das taxas mais altas de incidência da doença no país, com cerca de 18 mil casos por ano, concentrados principalmente em áreas de grande vulnerabilidade social. Os indicadores também apresentam altas taxas de mortalidade. No Brasil, entre 2022 e 2023, ocorreram 5 mil mortes por tuberculose, sendo que dessas 5 mil mortes, 800 óbitos aconteceram aqui no Rio de Janeiro.
A cidade de Petrópolis, por outro lado, conseguiu reduzir a taxa de mortalidade nos últimos anos, que passou de 5,4% em 2023 para 3,2% em 2024 e, em 2025, está em 1,8%, segundo dados do painel de tuberculose do governo do estado do Rio de Janeiro. Aqui no município foram registrados 142 novos casos em 2023, 147 casos em 2024 e, até o momento, em 2025, foram 69 novos casos de tuberculose na cidade. E olha, falando em ações do Estado aqui em Petrópolis, áreas de produção rural de Petrópolis vão receber o programa AgroRJ do Governo do Estado. O anúncio foi feito pelos secretários de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Flávio, e do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, no evento Fazenda Legal, que reuniu produtores rurais no Hortomercado Municipal José Carneiro Dias, em Itaipava, na quarta-feira. A gente já está aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer mais detalhes sobre este anúncio. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta mais pra gente. Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. O projeto AgroRJ é uma iniciativa, como você falou, do Governo do Estado, realizado por meio da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, e engloba ações e iniciativas voltadas para o desenvolvimento do setor agropecuário fluminense. O programa aqui em Petrópolis vai começar na região do Brejal e Bonfim e, posteriormente, vai chegar também às demais localidades rurais da região. Entre os principais projetos está o Estradas AgroRJ, que visa melhorar as estradas rurais para facilitar o escoamento da produção. Esse programa é importante aqui para Petrópolis porque conta hoje com mais de 830 famílias que vivem da produção rural. O evento Fazenda Legal, onde foi anunciado esse programa, promove atualizações sobre a legislação ambiental e trabalhista e reuniu cerca de 80 produtores rurais em diferentes regiões aqui da localidade. Volta com você, Hugo. Perfeito, Mariana. Então a gente pode realmente perceber que é um anúncio muito importante, um projeto muito importante, porque parte aqui da nossa população realmente precisa desse tópico, precisa desse apoio, porque, como você mesmo disse, cerca de 830 famílias vivem baseadas nessa produção rural. Mariana, muito obrigado pelas suas informações. E agora, mudando de assunto, para finalizar o nosso primeiro bloco, as inscrições para a 19ª Conferência Municipal de Trânsito e Transportes, a CMTT, estão abertas e seguem até o dia 24 de agosto. O evento acontece no dia 30 deste mês, quando acontece a eleição e posse dos novos conselheiros municipais de trânsito. A CMTT é promovida pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal de Trânsito, o Comutran. Neste ano, a conferência tem como tema Mobilidade Urbana, Responsabilidade Humana. As inscrições devem ser feitas pela internet no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br/cptrans ou presencialmente na sede da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. Elas podem, para poder participar e se inscrever, com direito a voz e voto com as pessoas que têm entidades com sede em Petrópolis e outras pessoas acima de 16 anos. Somente os inscritos poderão votar na conferência e não haverá inscrição no dia do evento. Então é importante destacar que a pessoa realmente tem que fazer essa conferência anteriormente. Você consegue inclusive mais detalhes sobre quem pode realmente se inscrever no site da Prefeitura. Inclusive, a conferência vai acontecer na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanata, das 8h30 da manhã até o meio-dia. E olha, gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque o Correio Petropolitano Debate volta logo logo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI.
Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e olha só, gente, as temperaturas esquentaram, né? Desde a quarta-feira, o tempo em Petrópolis estará sob influência de um bloqueio atmosférico,
trazendo dia mais quentes, com temperaturas podendo alcançar até os 30 graus Celsius. O tempo também fica mais seco, com a umidade ficando em torno de 35%. O veranico dura até domingo, dia 24 de agosto, com a chegada de uma nova frente fria, onde há previsão de pancadas de chuva e queda nas temperaturas. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a partir de domingo, o tempo volta a esfriar e a ocorrência de chuva com chegada do ar polar. Mas entre esta quinta-feira e domingo é preciso estar atento aos comunicados da Defesa Civil, pois nestes dias de temperaturas mais altas e umidade do ar mais baixa, é preciso que a população fique atenta à ocorrência de fogo em vegetação. Em caso de emergência, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros, 199 para a Defesa Civil ou 190 para a Polícia Militar. A defesa pede que a população não faça queimadas, não queime lixo, terrenos ou pastagens, não jogue bitucas de cigarro na mata, ruas ou em beiras de estradas e não solte balões. Já com a saúde, os cuidados são se manter hidratado, evitar exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, evitar a prática de exercícios ao ar livre nos períodos de maior calor, usar roupas mais leves e também protetor solar. Inclusive, continuando neste assunto, vamos agora à previsão do tempo. Gente, a gente já sabe então que as temperaturas vão estar mais elevadas até o domingo, que a gente está passando por esse veranico. E a gente quer saber, é claro, como é que fica, mais precisamente, como é que fica o tempo para amanhã, para sexta-feira, para o sextou. Então a gente já está aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que vai ser o sextou, como é que vai ser essa sexta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde ao nosso telespectador. Bom, que as temperaturas aumentaram, a gente já sabe, a gente está sentindo. A sexta-feira em Nova Friburgo será de tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer e noite de céu limpo. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol o dia todo, sem nuvens no céu. E noite, tempo aberto, ainda sem nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus Celsius. E aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência, com sol, céu azul e sem nuvens no céu. O céu segue limpo no período da noite. E as temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, na região centro-sul, o dia também será assim, o dia todo com sol, céu azul e limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus Celsius. E para finalizar, em 3 dias, o dia será como nas outras cidades. Sol ao longo de todo o dia e noite de céu limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus Celsius. A gente pode perceber que as mínimas aumentaram, as máximas aumentaram. E apesar disso, aquela amplitude térmica que a gente sempre comenta aqui na previsão, ela se mantém, Por exemplo, em 3 dias, mínima de 16 e máxima de 29, quase 30 graus Celsius. É verdade, Jonathan, a gente está reparando que essa diferença na amplitude agora está realmente fazendo um pouco, a distância entre a mínima e a máxima está um pouco maior. E aí, apesar de a gente ter acompanhado na questão do veranico, que as temperaturas podem chegar até os 30 graus aqui em Petrópolis, essa ainda não é a realidade. A gente está mais ou menos na média de hoje também, de quinta-feira, que é chegar até ali a casa dos 26 graus. Mas uma coisa que a gente tem que destacar é que faz muito tempo que a gente não viu um solzinho no nosso telão. Fazia muito tempo que era só nuvem, 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 e agora voltou, e pelo menos por esse pequeno período aqui, no meio desse inverno, voltou um solzinho aqui na maior parte das cidades da nossa região de cobertura. Mas então, Jonathan, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha, saindo da nossa previsão do tempo, agora nós vamos falar de algumas outras coisas que estão para acontecer aqui em Petrópolis. Equipes da Defesa Civil, SAMU, Guarda Civil Municipal e Corpo de Bombeiros estiveram nesta quarta-feira no Vila Felipe para vistorias nas áreas que receberão as ações do simulado de chuva forte, que vai acontecer no dia 10 de setembro. O treinamento vai contar com a emissão de mensagens do Sistema de Defesa Civil Alerta, o seu broadcast,
toque de sirenes, abertura do ponto de apoio e simulação de atendimentos de emergência. A realização do simulado faz parte das ações da Prefeitura de preparação para a cidade para o período do verão. Vão participar do treinamento equipes da Defesa Civil de Petrópolis, das Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, da Guarda Civil Municipal, da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, do Serviço Móvel de Urgência, do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil Nacional. E o treinamento vai simular um cenário de aproximação de uma frente fria, com previsão de chuva forte para a região do Vila Felipe e para o uso da tecnologia Cell Broadcast. E é importante destacar que para o uso da tecnologia Cell Broadcast foi projetado um polígono para que não haja pânico em toda a cidade, ou seja, vai ser realmente o aviso só naquele local do Vila Felipe, para que as outras pessoas da cidade não sejam afetadas e não tomem aquele verdadeiro susto em uma situação apenas de simulação. Isso vai acontecer no dia 10 e a gente também tem outras coisas que vão acontecer em setembro. Em alusão ao mês do profissional de educação física, a Prefeitura de Petrópolis promove no dia 13 de setembro, ou seja, 3 dias depois, o primeiro simpósio petropolitano de atividades físicas, esporte e lazer. O encontro terá como temática central a psicologia do esporte, área que conecta saúde mental, rendimento esportivo e qualidade de vida, reunindo nomes de referência nacional. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Petrópolis, em petrópolis.rj.gov.br/PMP. O simpósio será realizado na Unifase e a programação foi pensada para contemplar profissionais da área, estudantes, atletas e população interessada em compreender como os aspectos psicológicos impactam a prática esportiva e o lazer. Importante destacar que essa programação completa também está disponível nas redes da Prefeitura. E além de promover a troca de experiências e conhecimentos, o simpósio marca também uma oportunidade de incentivo à formação acadêmica. Por meio da parceria com a Unifase, os participantes terão acesso a descontos que totalizam 30% nas mensalidades de pós-graduação em Psicologia do Esporte para aqueles que realizaram um cadastro prévio. E agora, saindo de Petrópolis, um levantamento do Instituto Fogo Cruzado em 57 municípios indica que pelo menos 29 mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio ou feminicídio praticado com arma de fogo em 2025 até a primeira quinzena de agosto. Na comparação com o mesmo período de 2024, houve um crescimento de 45%. Das 29 vítimas, 76% não sobreviveram, ou seja, 22 morreram. Em 2024, das 20 baleadas, 60% não sobreviveram. 12 mulheres morreram e 8 ficaram feridas. O maior número de casos ocorreu na região metropolitana do Recife, sendo 31% de todos os casos registrados. Foram 13 vítimas, 8 mortas e 5 feridas neste ano de 2025. No ano passado, o número tinha sido de 8 vítimas, 6 mortas e 2 feridas. Na Grande Belém, houve 2 registros de mortes em 2025. Em 2024, o número foi de 1 ferida. Em Salvador e região metropolitana, o total de vítimas passou de 2 mortas e 2 feridas para 4 mortas. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, o número de vítimas subiu de 7, sendo 4 mortas e 3 feridas em 2024, para 10, sendo 8 mortas e 2 feridas neste ano. O principal lugar onde aconteceram os crimes foi um ambiente doméstico. Das 29 vítimas, 15 foram atingidas dentro de casa, 5 foram baleadas dentro de bares. Do total de vítimas, 25 foram atingidas por companheiros ou ex-companheiros, ou seja, um total de 86% dos casos. Um quarto dos casos, um total de 7, teve como agressores agentes de segurança. O Instituto Fogo Cruzado também divulgou a lista de feminicídio ou tentativas de feminicídio por municípios. Entre os 10 primeiros, no estado do Rio de Janeiro, aparecem a capital em segundo lugar, Duque de Caxias em sexto, Magé em nono e Maricá em 10º. E seguindo nesses assuntos mais gerais, em junho de 2025, o volume de serviços no Brasil variou 0,3% frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Vamos acompanhar a análise da PMS com o Rodrigo Lobo, gerente dessa pesquisa do IBGE. O setor de serviços mostrou uma variação positiva de 0,3% na passagem de maio para junho de 2025. Esse é o 5º resultado positivo consecutivo, de maneira que o setor de serviços acumula um ganho de 2% entre fevereiro e junho de 2025. Com isso, o setor de serviços opera 18% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 2020,
e renova agora em junho de 25 o ápice da sua série histórica iniciada em janeiro de 2011. Em termos setoriais, apenas o setor de transporte ficou no campo positivo, com um crescimento de 1,5%. Dentro desse setor, os destaques ficam o transporte dutoviário, o transporte rodoviário de cargas e o transporte aéreo de passageiros. Entre as atividades que recuaram, todas as outras 4, os destaques ficam com os outros serviços, recuando 1,3%, e os serviços prestados às famílias. No primeiro setor, a pressão maior veio das empresas que operam com administração de bolsas e mercados de balcão organizados, soluções de pagamentos eletrônicos e atividades imobiliárias, enquanto que nos serviços prestados às famílias, as receitas recuaram mais em hotéis, restaurantes e serviços de buffet. Outras 2 atividades mostraram ligeiros decréscimos. O Informação e Comunicação mostrou uma variação negativa de 0,2%, pressionado pelas empresas que atuam com suporte técnico de serviços de TI, e serviços profissionais administrativos e complementares mostraram uma variação negativa de 0,1%, pressionado ali pelas empresas que atuam com locação de automóveis e aluguel de máquinas e equipamentos para construção. Nas comparações contra iguais períodos do ano anterior, o setor de serviços mostrou um crescimento de 2,8% em junho de 2025 contra junho de 2024. Esse já é o 15º resultado positivo consecutivo nesse tipo de comparação. E no acumulado do ano, o setor de serviços mostra um avanço de 2,5%, com 4 dos 5 setores avançando, onde o destaque fica com informação e comunicação. E a única atividade que recua nesse primeiro semestre de 2025 são os outros serviços. No indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços mantém o ritmo de crescimento com uma taxa de 3,0%. Em termos regionais, o setor de serviços também mostra uma concentração de taxas positivas na série ajustada sazonalmente, já que apenas 11 das 27 unidades da federação avançaram frente ao mês de maio. E agora, para finalizar a nossa parte de notícias aqui do Correio Petropolitano Debate de hoje, nós vamos voltar aqui nas cidades da nossa região de cobertura, mais especificamente em Paraíba do Sul, onde um trem colidiu contra uma carreta na cidade na manhã de ontem, na manhã de quarta-feira. Você vai ver acompanhar algumas imagens agora que mostram que o impacto foi muito forte, mas apesar disso, ninguém ficou ferido no acidente. Parte do veículo que não conseguiu fazer a curva estava parada nos trilhos e o trem não conseguiu parar. Confira. Por volta de 6h45 da manhã, um trem da empresa MRS colidiu contra uma carreta da empresa Gás Local, na Avenida Ayrton Senna, em Paraíba do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e informou que não houve feridos, mesmo com um forte impacto. As imagens que repercutiram pelas redes sociais mostram que a carreta não conseguiu fazer a curva e parte dela ficou parada nos trilhos, resultando na colisão. Em nota, a empresa MRS, que opera a linha férrea que corta o município de Paraíba do Sul, informou que o maquinista acionou o freio de emergência e o alerta sonoro, mas não foi possível evitar o acidente. Como um trem não freia como um carro, o maquinista acionou o freio de emergência e a buzina, mas não foi possível evitar o acidente. Felizmente, a gente não teve feridos nessa ocorrência. Em nota, a Prefeitura de Paraíba do Sul informou que a travessia do veículo já estava agendada para ser realizada, com a ajuda da Guarda Civil Municipal, que prestou orientações sobre o perfil da manobra. A primeira carreta passou normalmente, mas o motorista da segunda não seguiu o comando por justificar que o pneu esbarraria no meio-fio. A nota destaca que as instruções fornecidas não foram seguidas e, ao tentar atravessar inadequadamente, houve o erro de cálculo que resultou na colisão. A Prefeitura informou ainda que o acesso ao bairro Jardim Velho permaneceu liberado, facilitando a conexão com o centro da cidade. A Defesa Civil informou que a carga do caminhão estava vazia e que não há risco de explosões. O motorista da carreta está bem, está vítima verde, sem alterações. Dizer que a gente vai fazer o corte da energia, fazer todo o cuidado técnico aqui para poder remover essa carga, não há risco de explosão, a carga estava sem carga ali,
Tem um gás saindo ali, mas é um gás inerte que não há risco de explosão nesse momento. A Gás Local, empresa do caminhão atingido, disse em nota que o veículo estava sendo conduzido com uma escolta da Guarda Municipal e as medidas para isolar a área foram tomadas. A empresa relatou ainda que está tomando as providências para a retirada da carreta do local e reverter os danos materiais. A empresa MRS reforçou também que é essencial redobrar a atenção ao se aproximar de uma linha férrea e, principalmente, estar atento aos alertas sonoros. Parar, olhar para os dois lados e escutar é essencial para que ninguém se machuque. Antes de atravessar a ferrovia, tenha certeza de que você vai conseguir passar com segurança. Com a conscientização de todos, a gente vai conseguir evitar os acidentes ferroviários. Olha, a gente correu o Petropolitano Debate, agora faz um rápido intervalo. Mas antes disso, eu queria destacar que nós vamos para a nossa entrevista agora. Porém, se você quiser acompanhar ela agora ou acompanhar depois, você pode acompanhar também pelo nosso YouTube e pelo Facebook. Lá estará disponível a entrevista de hoje e também todas as outras entrevistas aqui do Correio Petropolitano Debate, onde você pode acessar, pode acompanhar todos os nossos bate-papos que a gente tem aqui com os nossos grandes convidados. E também você pode acompanhar os outros programas da grade da TV Correio da Manhã. Mas agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho você vai acompanhar a nossa entrevista ao vivo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Léo, que vai conversar um pouco com a gente sobre um assunto bem interessante, uma terapia milenar indiana. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Um prazer te receber aqui. Antes da gente, enfim, começar a conversar de verdade sobre essa terapia, sobre essas técnicas bem diferentes, bem fora da curva aqui para os nossos padrões ocidentais, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Claro, eu sou o Léo, especialista em Ayurveda. Eu conheci o Ayurveda em 96, entre 96 e 98, direto no ashram indiano. E depois disso eu só me especializei. Aí mais recente, quando o Ayurveda entrou no SUS, né, que faz parte das terapias integrativas do SUS, ele também começou a ter mais estudos, né? Então, por exemplo, começou a ter a faculdade, começou a ter pós-graduação, e aí também eu fiz as faculdades que tem que fazer, a pós-graduação. Mas foi em média 1 a 2 anos dentro de um ashram indiano mesmo, vivendo o Ayurveda. Aí depois eu fui me especializando. Então, para a gente poder começar, para o nosso público poder entender, você pode explicar o que é o Ayurveda? A Ayurveda é a primeira terapia conhecida do mundo. Antes houve as tábuas sumérias, né? Mas as tábuas sumérias não eram um sistema de medicina, um sistema de saúde. Ela fazia parte e era muito raso. Aí o Ayurveda é muito mais complexo, né? Então ele é conhecido hoje pela humanidade como o primeiro sistema de saúde do mundo mesmo. E ele é usado até hoje. Por exemplo, o jejum é do Ayurveda e milhões de outras terapias. Por exemplo, os óleos vegetais é do Ayurveda, as sopas é do Ayurveda. Então, a parte da preocupação com a digestão para a nossa saúde, tanto física quanto mental, é do Ayurveda. E esses conhecimentos têm mais de 5.000 anos. É um tópico bem interessante e a gente pode perceber que outras coisas, outros tópicos da medicina foram baseados nele, né? Aquele negócio, você vai aprimorando certos tópicos, você vai buscando diferentes referências. Exatamente. E muitas coisas que a gente usa até hoje, como você mesmo citou, Léo, são coisas que vieram daí e são efetivas até a nossa modernidade. Para você ver, o jejum foi falado antes, aí depois na Bíblia foi repetido e afirmado, aí depois de muito tempo. Agora, a medicina moderna ainda, os médicos indicam, é claro, sempre com acompanhamento, né? Mas é uma terapia de cura, né? De reparação e até mesmo de rejuvenescimento. É algo bem interessante mesmo. Antes da gente começar a gente continuar, na realidade, falando sobre essas técnicas específicas, queria que você contasse um pouco sobre você também. Como é que surgiu essa curiosidade, como é que você entrou nessa carreira? Então, não era carreira para mim, né? Eu comecei mesmo curiosidade. E só que daí depois eu tive, já depois de já formado, já conhecendo, como o Ayurveda ele tem um sistema de saúde que é totalmente diferente do que a gente segue hoje, né? Do que a maioria das pessoas seguem hoje, aí eu fui atrás desse conhecimento. Só que eu não colocava em prática. Aí, determinado dia, eu tive um zumbido do ouvido, assim, um zumbido muito forte, que é conhecido como síndrome de Meniere.
E aí eu quase enlouqueci, aí eu ia nos médicos, os médicos falavam assim, toma um remedinho, toma outro, só que não adiantava. Aí eu falei, gente, eu conheço o Ayurveda, né? Eu falei assim, eu vou agora fazer o Ayurveda, porque eu não aguento mais, eu não consigo dormir, eu não consigo... E aí, como eu já conhecia, mas eu era teimoso, sabe aquela pessoa que precisa ver para crer? Eu falei, eu vou colocar o Ayurveda em prática na minha vida, porque eu nunca tinha colocado, e isso já faz muitos anos, né? Coloquei em prática, em 2 semanas o zumbido desapareceu. Eu falei, gente, é isso. Aí tudo na minha vida começou a melhorar, eu comecei a colocar o Ayurveda em prática, aí comecei a tratar as pessoas que eu conhecia. Aí aí começaram as faculdades, eu fiz a pós-graduação, sou pós-graduado em medicina ayurvédica, atualmente, né? Mas a formação mesmo base, o que eu queria dizer, é a formação raiz do Ayurveda. Porque o Ayurveda depois foi traduzido para inglês, para depois para o português, então assim, se perdeu muito. Então essas faculdades, pós-graduação, são maravilhosas, mas o conhecimento do Ayurveda é o conhecimento raiz, milenar, que normalmente vem das famílias detentoras dos conhecimentos védicos, né? Que são os Vedas, né? Que são os primeiros tratados, né? Tem o Rig Veda, o Atharva Veda. Então, existe uma grande diferença. Mas já a medicina moderna também é maravilhosa e sempre a gente tem que aliar. Então é o que eu falo, eu procuro trazer o conhecimento milenar de verdade para hoje, né? Para as pessoas conseguirem seguir, porque senão fica muito difícil também, né? Para mim foi difícil, eu já tinha aprendido e demorei anos, tive que ter uma doença e a medicina moderna não consegui resolver, eu consegui resolver com a Ayurveda para eu mesmo começar a fazer. Então, realmente eu entendo que é difícil a gente ter esse pontapé inicial, a gente precisa realmente passar por algo que faça a gente cair na real. Ter aquele estalo realmente. Que nós somos naturais, feitos da natureza, que dentro da gente tem terra, né? Tem uma substância que já é comprovado que tem na gente. Então, por isso que o Ayurveda trata através dos 5 elementos, né? Que é água, terra, fogo, ar e éter. Então, é essa a grande diferença. Um tópico bem interessante que você destacou é justamente que você vivenciou algo que realmente deu o estalo, deu aquela mexida na sua vida, para você realmente começar a colocar em prática, mesmo que indiretamente, mas depois foi algo que foi se desenvolvendo. E eu queria te perguntar, você falou bastante sobre a questão das faculdades e também do ensino raiz, né? Como você mesmo disse, para ficar mais fácil de entender o ensino raiz. Como é que foi aquele momento seu na Índia, realmente aprendendo sobre? Olha, a Índia, ela atualmente é muito poluída, ar poluído, água poluída, é tudo muito poluído, né? E tem Rishikesh, que é um lugar muito central ali, que é muito turístico, que todo mundo vai para a Índia. Lá o Ayurveda é muito comercial, então as pessoas tiveram que inventar coisas do Ayurveda para as pessoas, os turistas, comprarem a ideia. Porque as terapias do Ayurveda normalmente é com óleo vegetal, pós, elas fazem uma sujeira, sabe? Então é uma coisa mais antiga mesmo. Então eles foram retirando alguma coisinha, colocando outra, e aí eu percebi que o próprio Ayurveda, ele se modernizou muito, e aí perdeu muito, né? E aí eu fui atrás desse conhecimento mais raiz mesmo. Então, todo mundo pergunta, que foi uma ótima pergunta que você me fez, agora que eu vou conseguir explicar direitinho. O Ayurveda, ele indica você conhecer a sua alimentação local, de onde você vive. De nada adianta você conhecer a alimentação da Índia, o clima da Índia, a água da Índia, o ar da Índia, se você vive no Brasil. Então você precisa conhecer a sua alimentação. Esses são ensinamentos do Ayurveda. A gente precisa se alimentar com os produtos locais e conhecer a temperatura para a gente, em cada estação, ter um tipo de alimentação e um tipo de estilo de vida. Então, por isso que dentro do Ayurveda a gente tem a Dinacharya, que é a nossa rotina diária, e a Ritucharya, que é a rotina sazonal. Então, como a gente vai viver no inverno, no verão, no país e na cidade onde a gente vive. Por exemplo, o Brasil é um continente, né? Praticamente, é muito enorme, é muito grande. Então, a gente precisa saber, você está no Nordeste, qual é o clima do Nordeste? Qual é a alimentação do Nordeste? É essa alimentação e é esse clima que é a sua medicina, não é o da Índia. Então, foi isso que eu tive que buscar longe para depois voltar, porque não adianta, muita gente fala para mim,
Mas e a Índia? Eu falo, e a sua cidade? E a sua alimentação? Você já conheceu o produtor local? Você compra alimentos sem embalagem? Você se alimenta naturalmente? Porque não adianta eu te falar de Ashwagandha, de Amla, dessas medicinas indianas, se você está no Brasil, que a gente tem a pitanga, que a gente tem a banana, que são riquíssimas e que são maravilhosas para a gente, né? Então é muito importante a vivência do Ayurveda, a raiz desse conhecimento é muito importante. Mas o Ayurveda, o principal objetivo do Ayurveda é tratar a maioria das pessoas. Então a maioria das pessoas não vão ter esse conhecimento da Índia, de um ashram indiano, não vão ter. O que elas conseguem ter é o conhecimento da sua alimentação local, de onde você vive, do clima que você... Então se observe o local que você vive e a alimentação local que nasce aí onde você nasceu, onde você vive. Essa é a sua verdadeira medicina e essa é a fonte principal do Ayurveda. Além do outro ensinamento do Ayurveda, que é a nossa digestão. Então, tudo começa na nossa digestão. Problemas mentais, problemas físicos, tomem sempre cuidado com a digestão. A nossa digestão, tudo começa ali. Se você não consegue digerir direito aqui, ele manda uma informação aqui para cima. Eu não sou capaz de digerir, eu não estou conseguindo digerir, eu sou incapaz. E aí as pessoas começam a ter, eu sou depressivo, são mensagens que o corpo manda. Então, se você tem uma ótima digestão, ele já manda, olha como eu sou capaz, olha como eu digeri isso aqui rapidinho. E a pessoa começa a ter uma mente mais desperta. Então é isso que o Ayurveda sai na frente de todas as outras medicinas há 5.000 anos. E é isso que eu acho fantástico. E eu divulgo tudo isso no Portal Ayurveda, que é um Instagram que eu tenho. @Portal Ayurveda. Então segue lá todo mundo, que daí lá tem, são mais de 1.000 postagens. Eu também cataloguei muitas plantas cariocas, ou plantas nativas daqui do Rio, porque eu também morei no Rio, né? Atualmente eu moro em Petrópolis, mas eu também morei bastante no Rio. Então eu cataloguei muitas plantas que estão lá exatamente como devem ser usadas e para que serve. Plantas naturais que às vezes nascem na nossa calçada. É realmente um tópico bem interessante e mais interessante eu ainda diria a questão justamente dessa adaptação à vivência local, porque não adianta ter uma base e querer que todo mundo siga uma base, sendo que não é a realidade, não tem como, é algo que literalmente é impraticável se for ser feito. E eu queria te perguntar, Léo, para a gente poder já ir finalizando, como é que está sendo a aceitação da população em si com esse tipo diferente, com esses costumes diferentes? Então, eu quando morei fora, eu morei nos Estados Unidos, Argentina, um monte de lugar, Colômbia. E o Ayurveda nesses locais, eu sempre trabalhei mais pela parte de rejuvenescimento. Então, as pessoas sempre buscaram o Ayurveda através do rejuvenescimento, que é a Rasayana, né? Que é um tópico que chama Rasayana, que é o nosso rejuvenescimento. E foi isso que eu sempre fiz, rejuvenescimento, porque eu morava fora. Quando eu cheguei no Brasil, que eu comecei a atender, eu fui para o rejuvenescimento, como eu sempre fiz, né? Eu falei, é a mesma coisa. Só que aí começou a aparecer gente com doenças mesmo, né? E precisando de cura mesmo, de atenção mesmo, reparação, né? Eu não gosto de falar essa palavra cura, né? Mas reparação mesmo, atenção, entendimento, eu percebi isso. E aí começaram as pessoas uma me indicar a outra. E aí problemas sérios de saúde, que eu não vou falar, né, na televisão, mas problemas sérios de saúde começaram a aparecer e serem tratados de maneira natural, com ensinamentos do Ayurveda, porque o Ayurveda não fala sobre doença, a gente fala sobre desequilíbrio. Então a gente procura o desequilíbrio da natureza que está acontecendo através de um diagnóstico, né? Por exemplo, Nadi Pariksha, ou da língua, alguns desses diagnósticos, olhando também a gente consegue, perguntando através da anamnese. E aí começaram a aparecer as pessoas doentes realmente, e começaram a me indicar. Aí eu falei, gente, aí foi quando eu peguei um consultório e comecei a consultar mesmo, né, as pessoas com doenças. Então eu comecei no Ayurveda, assim, a trabalhar com rejuvenescimento, Estados Unidos, Colômbia, Argentina, que era onde as pessoas procuravam isso, né, e tudo ótimo, tudo certo, né. E que um conversa com o outro, porque tudo ali está na base da digestão, né? Só que daí a gente vai vendo cada pessoa, qual desequilíbrio ela tá, a gente faz um bom diagnóstico e a gente consegue tratar tanto a doença ou o rejuvenescimento. É claro, tem um rejuvenescimento mais externo que a gente faz, mas também tem um rejuvenescimento através da alimentação, como eu falei no começo, do jejum ou através de alimentos. A gente primeiro
desintoxica para depois nutrir. E tudo com alimentação natural. Então, eu acho que é isso que o Ayurveda sai na frente e por isso que foi o sucesso das pessoas. Porque, assim, tem algumas pessoas no Brasil que fazem Nadi Pariksha, que é o diagnóstico de pulso, né? Ele já tem no YouTube, então tem gente que faz porque assistiu no YouTube, né? Mas pessoas mesmo, com base, morando anos, né, com uma família védica mesmo, não são muitas no Brasil. Então as pessoas ficam surpresas como é certeiro o diagnóstico, porque são os seus canais de energia falando comigo através do pulso. E isso foi me passado pelo meu guru. Então isso é muito sutil, entendeu? Tem que ser muito sutil assim para conseguir pegar isso e demora anos. O meu guru falava, no mínimo 10 anos de teste para você conseguir diagnosticar outra pessoa. É muito tempo. Então não é assistindo um vídeo você conseguir diagnosticar, mas é sempre o começo. Então comece, que aí um dia todo mundo vai conseguir pegar no pulso, vai conseguir fazer o seu autodiagnóstico, que é essencial, para conseguir saber, será que hoje eu tomo chá de erva doce ou de boldo? Será que hoje eu janto sopa ou será que eu faço um legume grelhado? Será que eu uso hoje um temperinho mais picante ou um temperinho mais leve? Porque isso é a nossa medicina, ou deveria ser, ou já como era, né? Depois Perfeito. A gente vai mudando. Perfeito. E, Léo, só para a gente poder finalizar, tem mais algum tópico que você queria destacar sobre essa medicina ayurvédica? Que as pessoas se observem mais, saibam que todo mundo tem defeito, o Ayurveda mesmo é dual, pode ser bom, como se não for utilizado corretamente, pode prejudicar. O mundo inteiro é assim, você é assim, as plantas são assim, não usadas direito, elas podem ser tóxicas. Então isso traz uma paz pra gente, porque todo mundo busca a perfeição, todo mundo busca, e o Ayurveda ensina que não é assim. A diversidade, o que seria do certo se não fosse o errado, né? Então o Ayurveda ensina isso, então a gente precisa ter um pouco mais de paz, tranquilidade, porque só tendo paz e tranquilidade a gente consegue se observar e observar o local que a gente vive. Para poder colocar uma blusa quando for sair de casa e tiver frio, para poder tomar um chá, para poder fazer um escalda-pés quando o seu corpo estiver sentindo frio, para não deixar as doenças chegarem. Sempre se cuide antes delas chegarem, porque depois que chega fica um pouquinho mais difícil de eliminá-las. Perfeito, Léo. Então eu vou te agradecer muito por ter comparecido aqui no nosso programa, por esse bate-papo, tópico bem interessante mesmo. Obrigado. Prazerzão te receber aqui. Prazer é todo meu. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.